Graça e paz, amados. Quero desejar a todos um domingo abençoado e vamos meditar na Palavra de Deus neste domingo, no livro de 1 Reis, capítulo 19. O tema deste domingo é Nós não podemos deixar de orar. Esse capítulo 19 vai falar da vida de Elias, um homem de oração, um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, mas devido a uma má notícia, devido a uma circunstância negativa, contrária na sua vida, ele deixa de orar. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, ele mostra assim, ele fala que Elias era um homem de oração. Um homem que orou por 3 anos e meio para que não chovesse e depois orou para que chovesse novamente e Deus atendeu o pedido de Elias. Mas nesse capítulo 19 acontece algo interessante na vida deste homem de Deus, deste homem de oração. Ele havia acabado ali de desafiar os profetas de Baal, havia poder do céu caindo ali sobre o holocausto. Elias viu grandes coisas acontecendo através do seu clamor. Mas depois dessas coisas, depois que ele extermina ali os profetas de Baal e ele ora para que Deus manda a chuva e acontece a chuva, a rainha Jezabel manda um recado para Elias, que dentro de 24 horas ela ia fazer com que o que ele fez com os profetas de Baal iria acontecer com ele. Uma ameaça de morte. E isso fez com que o homem de Deus, o homem de oração, temesse, ficasse com medo e deixasse de buscar a face de Deus. O que acontece quando a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar essa intimidade com Deus? Vamos analisar aqui 3 coisas que aconteceu na vida de Elias, que fez com que ele deixasse de buscar essa intimidade com Deus por causa de uma má notícia, e ele vai fazer aqui 3 coisas que nós não devemos fazer. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós deixamos de orar, nós ficamos temerosos. O versículo 3 está dizendo, temendo, pois, Elias. Agora você imagina, o grande profeta Elias, corajoso, que desafiou ali os 450 homens ali, profetas de Baal, agora está com medo de uma mulher. O que causou esse medo no profeta? O que causou esse medo em Elias? Uma má notícia. Jezabel prometeu que iria acabar com a vida de Elias dentro de 24 horas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a notícia ruim que você recebeu essa semana que passou? Então, nesse domingo, você já recebeu uma péssima notícia? Qual foi a notícia que deixou você com medo, deixou você temeroso? O salmista, no Salmo de número 112, versículo 7, diz o seguinte: o homem que teme ao Senhor não se atemoriza de más notícias. Porque nós sabemos que um dia ou outro nós vamos ser confrontados com más notícias. Elas estão aí, não tem como fugir delas. Estamos no meio de uma pandemia e todos os dias nós vamos escutar alguma notícia que vai deixar a gente temeroso, vai deixar a gente triste. Por isso que nós não podemos parar de orar. O salmista é enfático aqui, o homem que teme ao Senhor, ele não se atemoriza das más notícias. Mas tem mais uma coisa aqui na vida de Elias para a gente observar. Quando nós deixamos de orar, nós ficamos desanimados com a vida. Seria aqui a segunda maneira de Elias, né? Quando ele deixa de orar, além dele ficar ali temeroso agora, ele fica desanimado com a vida. A vida é um dom de Deus, a gente sabe disso. E quando a pessoa pede para si a morte, porque algo sério está acontecendo no seu interior. Elias estava com medo, estava cansado, esgotado, estava ali desanimado com todas as coisas, mas nós não podemos parar de orar. Esse homem de Deus deixou de buscar, deixou de orar e ficou desanimado com a vida. Pediu para si a morte, ficou com medo de encarar as coisas negativas que estavam ali do seu lado. Mas
Em terceiro lugar, tem mais uma coisa ainda a respeito de Elias aqui. Quando nós deixamos de orar, nós fugimos da realidade da vida. Nós observamos aqui que Elias, ele faz duas coisas. Ele foge para o deserto e ele foge para a caverna. Quando nós deixamos de orar, nós ficamos preocupados, nós não queremos conversa com ninguém, nós não queremos ter contato com ninguém, nós fugimos da vida, fugimos da realidade, achamos que está acontecendo só com a gente. Essa é a grande dificuldade do servo de Deus diante das más notícias. Ele acha que a má notícia atingiu só ele. O versículo 10 está dizendo que Elias achou que só ele havia ficado entre os profetas. E nós sabemos que não foi desta forma. Mas quando o homem de Deus deixa de orar, acontecem coisas difíceis na sua vida. Ele fica temeroso, ele deixa de viver a realidade da vida e ele começa a fugir das coisas de Deus. Agora, o que Deus faz com uma pessoa que está esgotada, desanimada com a vida? Ele vem ao encontro desta pessoa e faz uma pergunta. Que fazes aqui? Ele fez essa pergunta para Elias. Deus fez essa pergunta para Elias, porque o lugar de Elias não era o deserto, o lugar dele não era a caverna. Após uma longa conversa com Deus, Elias sai dali renovado para seguir a sua jornada, para seguir o seu ministério. Nós estamos enfrentando uma pandemia, estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, mas nós não podemos deixar de orar. O momento é oração, a arma que nós temos nas mãos. Ontem nós tivemos 24 horas de oração e eu creio que Deus ouviu o nosso clamor. Nós temos que continuar orando, temos que continuar clamando. A igreja do Senhor, o povo de Deus, não pode deixar de orar diante das más notícias. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo esta mensagem. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor arranque os nossos temores, arranque todas as nossas lutas, dificuldades, as coisas que estão nos deixando temerosos, com medo das coisas, da realidade da vida. Ó Deus maravilhoso, sabemos que o Senhor é o Deus eterno, todo-poderoso, que tem nas mãos todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor possa visitar agora cada pessoa que está enferma, que foi sim cometida deste vírus, ó Deus. Vai ao encontro dos teus filhos e filhas, repreende este mal agora, tira da vida dos teus filhos todo tipo de enfermidade, tira, Senhor, todas as más notícias, as coisas que têm deixado as pessoas temerosas, que possam ser arrancadas, tiradas de cada coração e que haja assim a tua mão poderosa agindo no meio desta pandemia. Nós clamamos mais uma vez pela tua graça, nós clamamos pela tua misericórdia, para que o Senhor haja em nosso favor e não nos deixe, Pai, ficarmos longe da tua presença, que no meio dessas lutas e dificuldades nós possamos continuar te buscando, clamando, buscando a intimidade com o Senhor. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo. Não vamos deixar de orar. Amém?